Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o furacão Barry. Pois é, esse Barry, esse furacão que chegou à categoria 5, teve uma rápida evolução, mas como sempre, tem gente que já começa a falar bobagem sobre esse furacão. E antes fosse, né, que com relacionar ele a mudanças climáticas. Isso aí a gente já está acostumado, mas não, eu vou explicar o que gerou esse furacão, mas tem pessoas aí, né, falando que esse furacão, além de ser gerado por geoengenharia, né, putz, isso é pior de todas. Isso aí eu vou desmascarar lá no outro canal chamado Desmascarando, tá aqui na. Quando você entra aqui no canal, você vê logo ali na lista de canais, só procurar que tem um X, tá? Mas aqui eu vou falar sobre que tem um canal grande aí falando que esse esse furacão foi causado por uma tempestade solar. Quem conhece meu trabalho sabe que eu sou um dos maiores defensores da atividade solar, quando são tanto no seu ciclo de máximo quanto no seu ciclo de mínimo, e principalmente em grandes durações, ou seja, no grande máximo e no grande mínimo, que eles alteram os padrões climáticos. Tá? Ou seja, o Sol ele comanda com base nos dados, com base na física, o clima da Terra. Mas um furacão não é questão climática. Um furacão ele é uma questão meteorológica, de condições normais e também condições momentâneas da atmosfera. Então, essas condições é que dão origem ao furacão. E o furacão é um fenômeno oceano-atmosférico. O furacão é um oceano, é um sistema que ele é uma interação oceano-atmosférico. Sim, o furacão Barry ele se intensificou muito rápido, ele bateu recordes atrás de recordes, mas não teve a ver com erupção solar, com explosão solar, consequentemente com uma tempestade solar. Então eu vou trazer aqui para vocês essas informações e mostrar, né, o que aconteceu, primeiro, né, com essa devastação toda, e trazer a explicação da formação do furacão Barry. Então, vamos lá. Bom, pessoal, isso que vocês estão vendo aqui, tá? É um videozinho que mostra como é que é realmente a devastação de um furacão, né? Eu já fiz aqui uma live, né, que durou mais de 10 horas, mostrando o furacão Aida, em 2021, tá? Que ele tocou o continente dos Estados Unidos com categoria 4, tá? E no furacão Aida, lá, quando ele se formou, em 26 de setembro de 2021, tá? Ele teve aqui no Brasil, aqui na Terra, teve até uma tempestade solar de categoria G1, uma bem fraquinha mesmo, que só gerou algumas auroras fracas lá em cima. Só que esse cidadão lá do Galeria do Meteoritos, ele falou que esse furacão teve influência, ou se formou, algo assim, que é pior ainda, de uma tempestade solar G4 que aconteceu, tá, no dia 28. Tá? Só que a depressão, ou seja, o centro de baixa pressão que formou o furacão, se formou no dia 25, ou seja, não teve nada a ver com isso. Então, essa aí vocês estão vendo, nós estamos vendo essa imagem de destruição, né? Como vocês podem ver, é algo que bem forte, tá? Mais forte do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. 90% da ilha foi destruída. E no Rio Grande do Sul nós tivemos grande destruição, por quê? Porque foi uma coisa contínua. Isso aí é questão de horas, tá? Isso aí é questão de horas, uma devastação. Que o que acontece? Aqui, ó, nós vemos uma ilha, uma coisa costeira, muito provavelmente tudo isso aqui, ó, foi inundado. Tudo isso aqui foi inundado. Porque o furacão, o que mais é destrutível num furacão não são os ventos. Os ventos podem arrancar uma telhinha, derrubar uma árvore e tal, mas tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é a força da água. Porque o furacão, como um centro de baixa pressão, ele eleva o nível do mar aqui no local
e literalmente aí com a força do vento também, enquanto ele passa, vem aquela inundação toda para dentro do continente, para dentro da ilha. Então, provavelmente, tudo isso aí foi lavado, né, pelo mar. Tá? E gerou esse estrago de 90% lá do local. Aí, para vocês terem uma ideia, né, do que é um desastre, né, o que é um furacão, tá? Aqui é o antes e depois, tá, da passagem, né, onde que vocês podem ver que realmente ficou algo completamente diferente. Muita lama, muita coisa. Ou seja, mas isso aí também aconteceu no Rio Grande do Sul, sim. Mas no Rio Grande do Sul foram ao longo de dias. Lá, claro, teve aquela pancada inicial que rolou muita coisa, tá? Mas isso aí, ó, é questão de minutos. O furacão ele vai trazendo, quando você vê, o troço já inundou, tudo já inundou. É uma situação, imagina ventos 200, mais de 200 quilômetros por hora, junto com a água. Pois é, né? A passagem do furacão é realmente algo terrível. Tá? Então, o furacão, ele realmente ele se intensificou. Esse é o camarada aqui, tá? Quando chegou à categoria 5, ele virou realmente um monstrinho de categoria 5 e foi o furacão mais, vamos dizer assim, mais forte, tá? No leste do Pacífico, no leste do Atlântico, perdão, ali no Golfo do México, já identificado desde a era dos satélites. Tem que deixar muito bem frisado isso. Esses dados mais precisos são da era dos satélites, ou seja, desde 1966, quando se começou a identificar esses furacões via satélite, lá nos Estados Unidos principalmente. Então, desde essa era, tá, esse foi o furacão que se intensificou mais rápido e também chegou à categoria mais alta, a categoria 5. Outros furacões parecidos aconteceram também, tá? Só que não se intensificaram tanto. Tá? Então tem que ficar claro sobre isso. Foi a tempestade, né, a tempestade tropical, o ciclone tropical, que é um furacão. Tá? Ciclone tropical é um furacão e que se intensificou mais rápido. Tá? E já se tornou do mês de julho também. Por quê? Porque ele continua ainda ativo. Agora ele caiu para a categoria 4 e deve lá passar por cima da Jamaica. Bom, então, agora só para a gente ver uma coisa muito interessante. Tá? Essa aí foi uma foto tirada por dentro do olho do furacão. Tá? Onde um avião desses caças, esses aviões que são chamados caças furacões, né? O que esse avião faz? Ele entra literalmente na tormenta. Tá? Ele é um turbohélice, aquele avião de hélice, um avião muito potente, um avião que é muito robusto e toma pancada do vento e tá lá voando tranquilo. É claro, tranquilo entre aspas, né? E esse avião ele é indicado, ele literalmente ele entra na tempestade enquanto todos os outros desviam. Ele entra na tempestade para produzir estudos, saber velocidade do vento em situ, temperatura, ver melhores as condições de formação dessa tempestade. E tirou essa bela foto do olho do furacão. Sim, o olho do furacão ele é tranquilo, né? Olha que legal. E sem nuvens, né? O olho do furacão também não tem nuvens. Todo o restante, aqui uma parede de nuvens, né? Essas supercélulas, essas cúmulos nimbus altíssimas, né? Ou seja, a parede, né, extremamente alta e aqui, ó, um céu limpinho no olho do furacão. Nós estamos vendo aqui parte da fuselagem do avião e da hélice. Então, isso aí só para dar uma descontração e falar que realmente tem aviões que voam por dentro de furacão. E ele voou por dentro de um furacão categoria 5. Bom, o que causou, tá, essa intensificação? Acontece que ali onde tem esse dado aqui, a superfície é chamada MDR, tá, do Atlântico. Isso daí é o que? É onde se forma, é o local de formação de furacões. Tá? Essa é a sigla. Onde que estava mais 0,48 acima da média. Tá? Nós entramos na temporada de furacão. Tá? Nós já estamos na temporada de furacão para o Atlântico.
Sim, para quem não conhece, o Atlântico tem temporada de furacão, tá? E o legal é que nós tivemos aquela tempestade G5, aqui o mesmo canal associou essa tempestade G5 ao Rio Grande do Sul, que é outra bobagem, outra mentira, tá? Simplesmente o que? Agora associou ao furacão, né, lá no Atlântico, mas interessante que não houve furacão no Pacífico, não houve tufão lá no Pacífico e também não houve ciclone extratropical, tá? Perdão, ciclone tropical no Atlântico. Não houve, perdão, no Índico, não houve ciclone tropical no Índico. Por que que só no Atlântico? Tá? Onde que as condições no Índico também estão propícias à formação de ciclones tropicais. Outra, por que que não se formou ciclones extratropicais? Já que também num artigo que ele mostrou, que eu vou mostrar aqui, fala que se pode se formar ciclones extratropicais. Pois é. Então, aqui nós estamos vendo que a temperatura acima da média e justamente nessa área aqui, ó, que é o que está mostrando aquele gráfico, o furacão ele se forma bastante, ou seja, no Golfo do México, onde ele se formou mais ou menos aqui, tá? Essa zona de baixa pressão. Aqui a costa da África estava mais fria do que o comum. Isso tem a ver com uma relação muito aquecida aqui e mais fria aqui embaixo. Isso é uma oscilação oceânica do Atlântico Norte e a oscilação também multidecadal do Atlântico Norte. Ele está na sua fase positiva, está na fase quente e isso aumenta a quantidade de furacões no Atlântico. Tanto é que eu já fiz um vídeo mostrando aqui que o único local do planeta que mostra uma tendência de aumento de furacão, uma tendência, ou melhor, uma tendência de aumento de ciclones tropicais é o Atlântico Norte, justamente porque entrou na fase de oscilação multidecadal positiva, uma fase quente. Fui eu que disse? Não, tá lá no site da NOAA, basta vocês olharem o vídeo que eu fiz. Então, aqui, ó, justamente ele se formou e tá vindo para cá. Ele afetou a Venezuela. Sim, a Venezuela é afetada por furacões, mas não foi o olho que passou lá na Venezuela. O furacão é um sistema de larga escala, um sistema grande, é um sistema de mesoescala, ou seja, pode ter centenas de quilômetros de diâmetro. Então o olho dele pode estar passando aqui, indo em direção ao Caribe, mas parte do sistema pode ter atingido a Venezuela como atingiu. E com isso traz chuvas, traz inundações, traz desastres. Tá? Então é comum. Então aqui nós estamos vendo esse local bem aquecido onde o furacão se intensificou. Então, meus amigos, o que causou esse negócio? Por que, que ele se intensificou tanto? Por causa da temperatura ali do Mar do Caribe. Aqui no Atlântico Norte, aqui na costa da América do Sul, e aqui indo para o Mar do Caribe. Se intensificou por causa disso. Porque o que faz o furacão ganhar energia é essa troca que vem do oceano. O furacão se alimenta de águas quentes. O furacão se alimenta de ventos que formam ele, façam que ele fique favorável à sua formação. Por isso que quando nós temos El Niño, que o vento ele vai de leste para oeste, tá? O vento ele venta aqui para o sentido da África, aqui vou mostrar, ele impede, ele diminui a ciclogênese. Quando nós temos laninha, que o vento se inverte, ele começa a ventar do sentido África para o Golfo, você tem maior formação de furacões, de sistemas aqui nessa área, maior formação e maior intensificação. Por quê? Porque você tem vento favorável, você não tem vento cisalhante, você não tem esse cisalhamento de vento que tira um pouco dessa ciclogênese. Aí o que acontece? Uma visão geral, né? Nós estamos ainda aqui Pacífico neutro, então com pouca influência aqui, tá? Que já que a influência do próprio El Niño já está
se encaminhando para muito fim, então já não teria muita influência. Nós temos aqui uma água mais fria, aqui, ó, tá? Que indica o quê? Já está havendo uma virada de vento. Uma virada de vento para cá, pode ser, ó, o início de cheirinho de laninha, que já tá vindo por aí, calma, já tá vindo. Tá? Vídeo passado eu falei para vocês aí, tá? Eu expliquei a questão do El Niño, do laninha. Então, essa região aqui do Golfo, essa região aqui do Golfo do México, ó, ela está mais aquecida. E simplesmente o que aconteceu? O furacão ganhou energia aqui e fortaleceu. E agora, para onde que esse bicho vai? Tá? Para onde que esse bichão aí, esse furacão, ele vai? Porque o que acontece? O furacão, ele tá para ir justamente para Jamaica. Tá? Ele tá para passar por cima ali da Jamaica. Então, vamos ver aqui rapidamente essas situações, tá? Vamos ver aqui. Aqui. Bom, realmente teve uma tempestade, né, solar forte, tá? No dia 28/6. Mas volto a dizer, o furacão ele se formou, tá? Antes, o que provocou esse furacão? Que provocou esse furacão? Se formou no dia 25, 3 dias antes da tempestade solar. 3 dias antes. Então, agora, foi isso que fez se intensificar. Agora nós vemos aqui, ó, essa situação aqui. O furacão, onde ele ficou já Major, né? Major, esse M quer dizer de Major Hurricane. Né? Agora só uma nível de curiosidade, né? Você sabe que em inglês quer dizer furacão é hurricane, que vem de, sabe de onde vem essa palavra? Vem de Huracan, Huracan, viu? Que é um deus maia do clima, das tempestades ferozes, com vento, fogo, chuva torrenciais. Então, ou seja, né, tudo a ver, né? Deus maia, clima, eu, tá? Ó, que legal. Então, tudo a ver com furacão. Então, por isso que tem esse nome de hurricane em inglês. Então, esse furacão ele deve prosseguir nesse cone de probabilidades. Aqui M quer dizer Major Hurricane, ou seja, quer dizer categoria 3 para cima. Depois ele vai cair aqui, ó, muito provavelmente para categoria 2 ou 1. Aqui ele deve atingir o solo aqui no México como categoria 1, tá? E depois ele vai chegar à tempestade tropical, ganha força, depois chega nos Estados Unidos como tempestade tropical também, nos Estados Unidos e México, tá? Então, mas aqui, ó, o problema da Jamaica, que está por aqui, ele vai passar como categoria 4, categoria 3. Tá? Esse que é o problema. Então repara o seguinte, que essa probabilidade de decaimento do furacão, tá? E furacão também não decai para Hélio, acontece o seguinte, que ele está seguindo, ó, ele está seguindo justamente a questão das águas. Tá? Ele está seguindo justamente a questão das águas. Repare que as águas mais aqui, ó. Vamos botar aqui na. Então, ó, tá seguindo a questão das águas quentes. Ele se fortaleceu. Aí quando ele chega perto aqui da costa, ele vai perdendo intensidade. Por quê? Porque ele não tem de onde tirar a energia. A energia dele vem do oceano. A energia dele vem do oceano. Agora, quais foram as bases que o cidadão lá tentou se basear? Esse aqui, uma revisão dos fenômenos de ondas eletromagnéticas de baixa frequência relacionado ao mecanismo de acoplamento troposfera e ionosfera. Então, aqui fala que aumento também aqui, ó, raios e eventos luminosos em altitude. Pois é, cara. E esse daqui, né, ligando a processos de principalmente que lança efeitos de aerossóis tal. Mas, meus amigos, se esses efeitos de aerossóis tal, ele não é localizado. O furacão, apesar de ser mesoscala, ele é algo localizado.
Um negócio desse, de proporções, ele pode alterar, a nebulosidade planetária. Nós estamos falando de poucos porcentos. Poucos porcentos. Como aconteceu o decaimento de nebulosidade de 1980 até 2000. Caiu 5% a nebulosidade planetária. Justamente por conta de atividade solar. Agora, isso aqui não quer dizer que vai formar furacão. E aí, ó, os caras já estão falando aqui, se baseando na mesma situação, tá, da questão de atividades sísmicas, né? Ó, tá? Atividades sísmicas e vulcões. Isso aqui eu já mostrei que não passa de uma correlação espúria, tá? Mas foi publicado, porque uma publicação de 2012 foi publicado porque seguiu o método científico, mas não tem a publicação que não vai. Evoluções dos ciclones extratropicais durante condições geomagnéticas perturbadas. Meus amigos, esse aqui eu não vou nem ver, porque a ciclogênese de um ciclone extratropical é totalmente diferente do ciclone tropical. É totalmente diferente. O que vale para um ciclone tropical não vale para um extratropical. A ciclogênese. Ciclone extratropical é núcleo frio. Ciclone tropical é núcleo quente. Ponto. Já começa por aí. Então esse aqui também não vale. Outra. Sobre o papel dos fenômenos eletromagnéticos e alguns processos atmosferas. Aqui o artigo diz que uma parte crucial dos fenômenos eletromagnéticos em muitos processos atmosféricos é verificado por dados sistematizados. O sistema carregado de multicamadas de nuvens representa algumas estruturas dinâmicas e equilibradas mantidas pelas forças iônicas e de polarização. As estimativas das forças atenuantes são apresentadas a necessidade de levantar em conta o efeito dos subsistemas semelhantes ao plasma na tal formação e manutenção de estruturas caracterizadas com seu movimento. Ou seja, ele tenta relacionar a formação de nuvens. A formação de nuvens, tá? Eu li aqui esse artigo, eu não vou colocar porque justamente ele tem aqui como pode ter direitos autorais, tá? Mas acontece que ele fala da formação de nuvens com relação a tempestades, né, solares, ou seja, as partículas derivadas disso, principalmente, tá? Pelas forças iônicas, ou seja, partículas foram ionizadas. Acontece que, jovem gafanhoto, essas nuvens nuvens altas são aquelas nuvens lá para riba que não formam chuva. Cacete! As nuvens que formam chuvas, essas nuvens que formam realmente, elas são nuvens baixas. Nuvens altas, elas têm o poder de aquecer o planeta. Nuvens baixas, elas têm o poder de resfriar o planeta. São dois tipos diferentes. Então, quando nós estamos falando de nuvens, de furacões, isso tudo, existe sim, tá, um aumento e decréscimo de cobertura de nuvens globais com relação ao ciclo solar. Quando nós estamos falando de máximo solar, como nós estamos agora, máximo solar, tá? Nós temos o quê? Pelo contrário, nós temos a diminuição, mais uma vez, a diminuição das nuvens baixas, da nebulosidade planetária relacionada a nuvens baixas e aumento das nuvens altas. No mínimo solar isso se inverte. Ora, bolotas. Então, não tem a ver essa situação. Não tem a ver nenhuma coisa relacionada a furacão com atividade solar, assim, eu estou falando em curto prazo. Existe uma tempestade solar, vai acontecer um furacão? Não. Tanto é que a G5 não aconteceu. Tanto é que vários outros ao longo dos séculos que nós temos dados de furacão aconteceram até mesmo quando tivemos aquela tempestade, não tivemos quase tempestade solar
não tivemos quase atividade solar. Durante o mínimo solar, nós não tivemos quase tempestade solar, tivemos vários furacões. Pois é, meus amigos. Então por que esse furacão só se formou agora e não se formou quando teve a tempestade solar G5? Por que a tempestade solar G5 que teve só formou, né, que nem disse ele, lá no Rio Grande do Sul? Por que a tempestade solar G4 só intensificou o furacão Barry? E não intensificou uma tempestade tropical que nasceu quase que junto com ele, só que em outro lugar. Uma depressão tropical. Por que que não? Por que que não formou um ciclone tropical no Índico? Por que que não formou um furacão no Pacífico? E por que que não formou um tufão no outro lado do Pacífico, lá na costa do Japão? Ora, bolas! Por que que não teve um vulcão entrando em erupção? Uma classe de... Pô, a classe G4 é forte, hein? Pô, por que que não teve um terremoto de alta intensidade? Pois é, não tem relação uma coisa com a outra. E olha que eu sou um dos maiores defensores da questão do Sol reger o nosso clima. Só que o clima, ele é algo de longo prazo. Furacão é fenômeno meteorológico. Existe essa diferença. Então é isso aí. Muito obrigado até você que ficou até aqui. Larga dando like e compartilha esse vídeo. Forte abraço, até a próxima.